ser destacado. Quando nós pensamos na consequência, na resposta, aquilo que foi o organismo respondendo ali, né, nós vamos falar um pouquinho de como caracterizar o processo inflamatório. Então, o que seria a inflamação, uma vez que isso aconteceu no momento em que a imunidade inata começa a efetuar suas ações? Eu tenho um acúmulo e ativação de leucócitos. Então, leucócitos são ativados, e com o leucócito ativado, ele começa a secretar algum mediador, tá? Além disso, começa a existir também um deslocamento, uma migração desses leucócitos, por isso que eles vão promover um acúmulo. Então, recapitulando o que está nesse slide. Primeiro, se eu pensar em reações do sistema imunitário, eu lembro principalmente do processo inflamatório e a importância que isso tem contra os patógenos. Primeira informação. Segunda informação, o que seria essa inflamação? Se eu tivesse aqui fazendo essa aula, eu estava fazendo mais cedo na caneta aqui, né, no telecão, essa inflamação aqui, ó, ela está relacionada a essa definição. Seria migração e acúmulo de células de defesa. A gente não está especificando quais. À medida que o tempo passa, nós sabemos, há uma predominância de neutrófilos dependendo do tipo de dano, né? Uma predominância de macrófagos dependendo do dano. Em que regiões isso vai acontecer? Nos sítios de infecção e sítios de lesão tecidual. Então é assim, o sistema imunitário, a principal consequência da sua atividade é desencadear inflamação. A inflamação, de forma prática, consiste no acúmulo, ativação de leucócitos e migração desses leucócitos em locais que eu chamo de sítios de infecção ou sítios de lesão. Do ponto de vista prático, o que eu estou querendo colocar? São locais onde eu tenho sinais químicos para serem detectados e a partir disso você tem um evento em cascata, né? Saem esses sinais químicos dos sítios ali, você tem deslocamento de leucócitos, você tem outros mediadores que acabam atraindo mais células de defesa. O conjunto de células e proteínas que foram liberadas nesse local existe para promover a destruição dos patógenos. Então você tem objetivo daquilo que foi iniciado. Qual que é o objetivo aqui? Você tem células ativadas, você tem proteínas sendo liberadas, tudo isso com um único objetivo: eliminar patógenos extracelulares e tecidos que foram lesados. Okay? Então, 3 pontos. Principal consequência da ativação da imunidade no processo inflamatório. Esse processo inflamatório consiste na migração e acúmulo de leucócitos em locais onde tem infecção ou dano tecidual, com o objetivo de eliminar esses patógenos, principalmente aqueles que se concentram fora das células. Ok? Dúvidas sobre esse primeiro ponto? Tranquilinho? Professor, em relação à proteína plasmática, é só quando ativa a resposta? Não. Proteína plasmática é o termo genérico que nós usamos para falar que eu tenho ali proteínas circulando. São proteínas que foram produzidas por alguma população celular, elas estão circulando e tem algumas proteínas plasmáticas que têm papel no sistema de defesa. Então, o fato de estar atribuindo o termo plasmática é que elas circulam junto com o sangue. Só isso. Entendeu? Respostas a encontros sucessivos. Vamos lá. O sistema imunitário não muda o padrão de resposta após encontros sucessivos. O que significa isso? A resposta será sempre da mesma forma, na mesma intensidade. Então, o sistema imunário gera o processo inflamatório inicial, protege contra os micróbios, mas não há uma mudança à exposição repetida. Significa que a resposta será sempre a mesma. Tá? Então, quando eu falo do trabalho dos fagócitos, não interessa se eu estou falando
da primeira vez que o meu corpo entrou em contato com a bactéria A ou a bactéria B. Ele sempre vai responder da mesma forma, na mesma intensidade. Então, o processo desencadeado é o mesmo. Agora, quando eu olho para o sistema imune adaptativo, o que muda? Eu tenho uma maior intensidade das respostas após os chamados encontros sucessivos. Presta atenção nisso, que é importante. Quando eu comparo o sistema imunitário com o adaptativo, eu sei que exposições sucessivas ao mesmo agente, ao mesmo antígeno, provocam respostas mais intensas, que acontecem de forma mais rápida quando eu falo aqui do sistema adaptativo. Tá? Então, eu tenho maior efetividade, respostas mais rápidas e, consequentemente, essa diferença ela mostra o papel que os linfócitos têm naquele contexto de geração de memória imunológica. Por que eu tenho essa diferença tão grande? Porque aqui eu já tenho preservada parte daquela resposta que foi anteriormente elaborada. Então, resumindo, colocando em linguagem simples, seria assim: olha, quando eu pego o sistema inato, ele sempre responde do mesmo jeito. Eu posso entrar em contato milhares de vezes com o mesmo patógeno. Sempre eu estou reconhecendo padrões moleculares comuns e desencadeando a mesma resposta na mesma intensidade. Agora, quando eu olho para o sistema adaptativo, o que vai acontecer? Entrei em contato a primeira vez, eu vou preservar essa resposta. Se eu entrar em contato de novo, aquilo que levou X tempo, agora ocorre no intervalo de tempo menor. As estruturas celulares ativadas e as moléculas que serão produzidas de forma muito mais intensa. Então acontece rapidamente, de forma mais intensa. Então, após os encontros sucessivos, o que acontece? Você tem maior efetividade e sucesso contra os agentes infecciosos. Ok? Então ficou clara essa diferença? Sistema inato sempre responde do mesmo jeito, não interessa a quantidade de vezes que você entra em contato. Aí vem aquele termo que aparece na imunologia, né? O que acontece é exposições sucessivas. O que são as exposições sucessivas? São as vezes que você entra em contato com o mesmo patógeno. Para o sistema inato, muda muito. Primeiro contato, o tempo de resposta é maior e a intensidade é a intensidade mínima que eu tenho. Depois, encontros sucessivos, encontro com o mesmo agente outra vez, a resposta já acontece em tempo menor e de forma muito mais eficiente. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando você pega vacinas, as vacinas provocam uma resposta ativa, incluindo ações do sistema imune adaptativo, certo? O que acontece quando você tem na segunda dose, terceira dose, ou entra em contato com o patógeno que causa aquela doença? O que vai acontecer? A resposta é mais rápida e muito mais eficiente. Então, as exposições sucessivas aumentam a efetividade da resposta que você tem. Ok? Certo, galera? Vamos pensar com bastante calma aqui agora algo que eu preciso explicar para vocês. Vamos lá. Vamos falar não do sistema imune, vamos falar do patógeno, certo? Se a gente for pegar patógeno, quais são os patógenos mais comuns que infectam o nosso corpo? Bactérias, vírus, fungos, protozoários, ioninos, são os mais comuns. Existe uma relação muito próxima com uma parte deles aqui. Se eu pegar o meu corpo, eu estou mais facilmente exposto a dois desses grupos de patógenos: bactérias e fungos, certo? Se eu pego o contato do meu corpo, quase 90%, mais de 90% daquilo que está no meu corpo aqui é formado por estruturas bacterianas, certo? Então pega a nossa pele, pega o intestino, cavidade bucal, você tem uma variedade de bactérias gigantesca. E essa quantidade de bactérias gigantesca, elas precisam ser reconhecidas pelos nossos elementos de defesa.
E aí nós vamos destacar alguns componentes das bactérias que são mais frequentemente reconhecidos pelo sistema imune. Então presta atenção que a gente precisa entender agora. Seria responder a seguinte pergunta: quais as moléculas que nós mais frequentemente encontramos nas bactérias? O que o meu corpo, o meu sistema imunológico vai lá e pesquisa, encontra nessas bactérias? Para responder essa pergunta, eu preciso observar a estrutura celular bacteriana. A estrutura celular bacteriana, ela é formada, antes de mais nada, nós estamos falando de uma estrutura unicelular, correto? Essa estrutura unicelular, na maioria das espécies patogênicas, tem uma parede celular, abaixo ali tem uma membrana, internamente tem um material genético, e o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele detecta partes químicas dessa composição. Tá? Entre as partes que formam essa célula bacteriana, né, a estrutura celular ali, a gente destaca o que nós chamamos de LPS, ou conhecido também como lipopolissacarídeo. O que é o lipopolissacarídeo? É um componente de um grupo particular de bactérias, tá? E essa molécula, ela é capaz de provocar uma resposta por parte do nosso sistema de defesa. Então, recapitulando, nós já sabemos o que o sistema imune inato faz, nós sabemos que tem receptores que são importantes, que o organismo precisa detectar certas substâncias, e para isso eu preciso conhecer um pouquinho das bactérias. As bactérias são estruturas procarióticas típicas, têm uma parede celular e algumas associadas a essa membrana de parede celular têm o que nós chamamos de LPS, que é a primeira molécula que nós vamos reconhecer. Então, respondendo a pergunta, o que meu corpo reconhece? Olha, se eu estiver falando de patógeno bacteriano, ele pode reconhecer isso aqui, ó, é o que nós chamamos de LPS. Onde que ele está? Na estrutura celular bacteriana, e é característico de um grupo particular de bactérias. Tá? Então, seria a primeira molécula que os nossos receptores